Olá, nesta aula vamos estudar o filo Basidiomycota. Este é o filo dos fungos mais conhecidos. É o último filo do reino fungi. São os fungos mais avançados. Então vamos estudar o filo Basidiomycota. Esta aula ela vai ser dividida em duas partes. Então, na primeira parte, que é o vídeo 1, vamos estudar vamos ter uma introdução, tá? Vamos estudar ocorrência e importância, estruturas somáticas, reprodução assexual, reprodução sexual, ciclo de vida. E na segunda parte, no vídeo 2, vamos estudar os basidiomas, a classificação, o ciclo de vida da ferrugem, genética e evolução. Bem, então, este filo contém os fungos mais conhecidos, os cogumelos, os boletos, puffball ou bola de terra, fungos mal cheirosos, fungos gelatinosos, fungos prateleira, fungos ninho de pássaro e outros. A principal característica desse grupo é a produção de basidiósporos, que são os esporos sexuais, que dão um nome para o grupo, em basídios, que são estruturas microscópicas especializadas para formar esses esporos. E alguns são balitósporos. Balitósporo quer dizer que o esporo ele é expulso ativamente, ele é liberado ativamente. E tem alguns que a liberação dos esporos é passiva, tá? Mas na maioria das espécies a liberação é ativa e eles são chamados de balitósporos. Ocorrência e importância. Tem um grupo aqui que são de Basidiomycota, que são fungos fitopatogênicos, que são importantes em culturas agrícolas, plantações não tão feitas pelo homem para alimentação humana de animais. Esse grupo são os carvões e as ferrugens, tá? Então, os carvões e ferrugens são fitopatogênicos em culturas agrícolas. Tem fungos também fitopatogênicos, mas de florestas. Por exemplo, a armilária, espécies do gênero armilária. A armilária é um cogumelo. Então, completamente diferente de carvões e ferrugens. É um cogumelo. E a armilária, ela fica nas árvores e dá a impressão que é um cogumelo que está ali decompondo a madeira, mas não. No caso da armilária, é um fitopatógeno, causa doença nas árvores das florestas. Destruição de produtos de madeira. Então, o homem ele utiliza a madeira para construir casas, móveis, barcos. E aí, se o fungo ele apodrece, ele decompõe essa madeira, causa um prejuízo, então, econômico, né? Então, espécies de ganoderma decompõem a madeira que foi usada pelo homem. Mas eles são decompositores muito importantes, especialmente nas florestas. Então, esta é a maior importância ecológica dos Basidiomycota. Eles conseguem decompor a madeira morta. Então, a madeira morta é um substrato muito abundante na natureza, principalmente nas florestas, e é muito difícil de decompor. Então, só os Basidiomycota que conseguem decompor completamente a madeira. Eles conseguem decompor celulose, hemicelulose e lignina. Agentes biológicos no preparo de celulose para o papel. Então, a indústria do papel usa muitos componentes químicos que poluem. Então, seria muito interessante usar fungos para essa fabricação, né? Para conseguir a celulose para o preparo do papel. Só que os fungos que degradam a lignina, que deve ser separada da celulose para fazer o papel, os fungos que degradam a lignina também degradam celulose. Então, para a indústria do papel, seria importante um fungo que ele degradasse lignina e deixasse a celulose. Mas não, o que degrada a lignina também degrada a celulose, mas sobra um pouco de celulose. Então, conseguindo um organismo que degrade menos celulose, já seria importante.
Micorrizas de espécies florestais. Então, aqui neste grupo dos Basidiomycota estão as ectomicorrizas, que são aquelas que ficam por fora da raiz, e as ectomicorrizas são Basidiomycota. Então, quando chega na época apropriada, né, geralmente no outono ou primavera, na época apropriada, eles formam estruturas de reprodução que são macroscópicas, né, os cogumelos ou outras estruturas macroscópicas. E essas micorrizas são responsáveis por árvores, os pinheiros, as coníferas, né, conseguirem crescer em lugares áridos, com um solo pobre, como montanhas, os Alpes da Europa. Então, graças a esses fungos é que se desenvolvem esses pinheiros estão muito bem, né, se desenvolvem muito bem graças às micorrizas, porque o solo é pobre e o clima é bem frio, né, um clima difícil e o solo pobre, mas graças às micorrizas eles se desenvolvem bem. Também tem os cogumelos comestíveis. Tem um grupo aqui, né, de cogumelos que são comestíveis, que são muito bons para a alimentação humana. O Agaricus brunescens é uma das espécies, né, de champignon. Lentinula edodes é o shiitake, então são cogumelos comestíveis. Também tem os cogumelos venenosos, por exemplo, espécies de psilocybe, de Amanita muscaria, são tóxicos e neste caso do psilocybe e da Amanita também são alucinógenos. Tem outros que são só tóxicos, né, só venenosos, e alguns são alucinógenos e tóxicos. Também fonte de produtos secundários de uso econômico, então se faz a partir de metabólitos secundários de Basidiomycota, aromas, corantes, produtos tóxicos, produtos que são usados como medicamento, né, tóxicos, mas numa pequena quantidade são medicamentos, então também se usa metabólitos secundários de Basidiomycota nas indústrias, mas os mais utilizados são os ascomycota, né? Nesse aspecto de metabólitos secundários é mais de ascomycota, mas também de Basidiomycota alguns. As estruturas somáticas, então o micélio deles é bem desenvolvido e é septado. Então, a partir de ascomycota, né? Ascomycota e Basidiomycota, já o micélio é sempre septado. Já não ocorre mais micélio cenocítico. Ascomycota e Basidiomycota sempre micélio septado. Poros, eles têm poros nesses septos. No caso dos Basidiomycota, são poros do tipo doliporo, que é um poro mais elaborado com parentessoma. Depois vamos ver uma ilustração. Estágio de desenvolvimento de Basidiomycota. Então, os Basidiomycota heterotálicos, a maioria das espécies são heterotálicas, né? Precisa de 2 micélios para ter reprodução sexual. Então, quais são os estágios de desenvolvimento desses que não são autoférteis, são heterotálicos? Então, o micélio primário. Micélio primário, o esporo germina e forma o micélio primário. Esse micélio primário é homocariótico, quer dizer que ele tem um núcleo por célula, né? Um único núcleo igual, todas as células têm o mesmo núcleo e um núcleo por célula. Mas esses micélios primários, 2 de diferente compatibilidade, né, tem que ser diferentes, eles se juntam. Ocorre uma plasmogamia e forma um micélio secundário. Esse micélio secundário é heterocariótico, quer dizer que cada célula tem 2 núcleos diferentes, porque um veio de cada um dos micélios. Então ocorreu a plasmogamia, mas não ocorreu a cariogamia. Então cada célula tem 2 núcleos diferentes. Aqui está escrito geralmente binucleados, porque tem algumas exceções, mas quase todas as células têm só 2 núcleos, um diferente do outro. E o micélio terciário? O micélio terciário é porque esse micélio secundário, essa é a fase somática do fungo. Então ele vai estar no solo, se for micorrízico, vai estar no tronco, né, se ele estiver decompondo a madeira, vai estar no substrato. Mas quando as condições estão apropriadas para a reprodução sexual, eles vão formar estruturas complexas e organizadas que são nesse basidioma e que é a estrutura de reprodução sexual, né? E então tem alguns grupos que possuem hifas assim de parede engrossada porque formam os basidiomas que são rígidos, que são duros, que nem um pedaço de madeira, né? E tudo isso é transformação do micélio secundário, e a gente chama então de micélio terciário, quando o micélio secundário se modifica para formar essas estruturas. Agora vamos ver algumas ilustrações. Aqui o micélio, né, um esquema, uma ilustração do micélio primário. Então no micélio primário, cada célula
tem um núcleo, né? Um micélio com hifas septadas, né? Basidiomicota, e é um micélio primário, cada célula tem um núcleo. Agora o micélio secundário, quando esses dois micélios compatíveis, dois micélios primários compatíveis se juntam, ocorre plasmogamia, forma esse micélio secundário. No micélio secundário, cada célula tem dois núcleos, um branco e um preto, para mostrar que é de diferente compatibilidade. Então esse é um micélio secundário. E aqui nós temos uma figura, né, de microscopia eletrônica desse poro, que é o doliporo. No septo, então, das células dos basidiomicota, ocorre esse poro diferente, que é o doliporo. E aqui é mais alargado, e aqui tem os parentessoma, um em cada célula. Então, passa conteúdo de uma célula para outra, mas para passar, por exemplo, um núcleo, já é mais difícil, porque esse poro aqui, então o núcleo vai ter que fazer todo um trajeto para conseguir passar de uma célula para outra. Então esse é o poro dos basidiomicota. Se vê só em microscopia eletrônica. Na microscopia óptica só se vê que eles têm septos, mas o poro do septo só em microscopia eletrônica. Esse micélio secundário, ele tem aqui no septo, ele tem uma espécie de ganchinho. Isso se chama grampo de conexão ou fíbula. Então, esta fíbula, para que eles formam esta fíbula? Então, eles formam esta fíbula por causa das divisões celulares, porque o micélio secundário, ele vai crescer muito, ele vai ter muitas mitoses, porque esses fungos, eles crescem rapidamente. Então, o que vai acontecer? Esta fíbula, esse grampo de conexão, ele organiza essas mitoses. Então vai ter uma mitose, então começa a se formar aqui a fíbula. Aí um dos núcleos vai lá para esse ganchinho. Aí ocorre a mitose. Aí temos dois núcleos brancos, dois núcleos pretos. Então se forma um septo aqui e outro septo aqui. E esta parte aqui se funde e esse núcleo vem para cá. Então tem um preto e um branco, um preto e um branco em cada célula. Então, esta fíbula ajuda aí nas mitoses para que se mantenham sempre dois núcleos diferentes por célula. E então aqui a gente tem essa fíbula vista na microscopia eletrônica, né? Então uma fíbula. O bom é que essa fíbula, esse gancho, não se desmancha depois que ocorreu a mitose, ele continua ali. Então quem trabalha com basidiomicota, olha no microscópio, vê a fíbula, já sabe que é um micélio secundário. Então, o micélio secundário é o que a gente encontra na natureza, porque o primário é muito rápido. Ele se forma e já se junta com o outro e já forma o secundário. Então, se a gente olha um micélio de um fungo, só tem micélio, não tem mais nada, e a gente olha esse micélio no microscópio e vê fíbulas, já sabe que o micélio é de um basidiomicota. A gente pode dizer qual é o filo, basidiomicota. Então, só pela fíbula, porque só basidiomicota é que forma essas fíbulas aqui nos septos. Agora, se a gente olhar um micélio no microscópio e ele não tiver fíbula, a gente não pode descartar a basidiomicota, porque alguns basidiomicota não formam a fíbula. Então, se ela está presente, ela me diz que é um basidiomicota, é o micélio de um basidiomicota. Mas se ela não estiver presente, eu não posso descartar, dizer não é de basidiomicota, porque algumas espécies, não são muitas, mas algumas espécies não têm fíbula. A maioria tem a fíbula, mas algumas não têm. Bem, esse micélio, então, esse micélio secundário, depois ele vai se transformar nas estruturas de reprodução, né? Ele vai formar, não é que ele vai se transformar, vai continuar tendo o micélio dentro aqui do tronco e ele vai formar a estrutura de reprodução, o basidioma. Quando eles formam esses basidiomas, tipo este aqui, bem duro, bem, né, firme, este aqui também, são muito rígidos, alguns são lenhosos, que nem um pedaço de madeira, outros têm uma consistência assim como da cortiça. Então as hifas, essas que têm a fíbula, as hifas generativas, que se chamam, elas têm a parede fina, delicada, elas não conseguem formar uma estrutura rígida assim. Então, essas hifas generativas, elas se transformam em hifas esqueletais ou em hifas ligadoras. Então, para formar um basidioma rígido, não basta ter só as hifas generativas, tem que ter hifas
dessas de parede engrossada. Então, as hifas esqueletais, elas têm a parede bem grossa, o diâmetro grande, né, um diâmetro grande, e elas são assim longas e retas, podem se ramificar, mas são poucas as ramificações. Já as hifas ligadoras também têm a parede engrossada, mas elas têm um diâmetro bem menor e elas são bem ramificadas, se ramificam bastante e são bem tortuosas. E tanto as hifas esqueletais como as hifas ligadoras são hifas mortas. As hifas vivas são as hifas generativas. As generativas têm citoplasma, são hifas vivas. Quando elas se transformam em esqueletais ou ligadoras, aí já morrem, são hifas mortas, elas vão dar estrutura. Então sempre vai ter que ter hifas generativas, porque elas é que são as hifas vivas e podem se transformar. Então, se um basidioma, por exemplo, um cogumelo ele é carnoso, ele é macio, ele só tem hifas generativas. Só hifas generativas. Então a gente diz que o sistema hifal, né, o sistema de hifas, sistema hifal deles só tem generativas, é monomítico, porque só tem um tipo de hifa, só generativa. Quando o basidioma tem hifas generativas e hifas esqueletais, se diz que o sistema hifal é dimítico, 2 tipos de hifas, dimítico. Se tiver generativas e ligadoras, também é dimítico. Então, o dimítico pode ter generativa e esqueletal ou generativa e ligadoras. Então, é dimítico, 2 tipos de hifa. E se tiver generativas, esqueletais e ligadoras, é sistema hifal trimítico, tem 3 tipos de hifas. Então, só as generativas que são vivas, as outras são hifas mortas de parede grossa, que é para deixar a estrutura bem firme, né, o basidioma mais rígido. Então, a gente tem um sistema hifal monomítico, só um tipo de hifa. Se só tem um tipo, as generativas sempre vão ter que estar presentes, porque é elas que formam as outras. Então, o monomítico só tem generativa, o dimítico tem generativa e esqueletal, ou generativa e ligadora, e o trimítico tem as 3, generativa, esqueletal e ligadora. E a reprodução assexual? Como é que é a reprodução assexual nos basidiomicota? Pode ser por fragmentação. Então, as hifas se fragmentam, né, em pedaços de diferentes tamanhos e cada fragmento pode formar um novo micélio. Pode ser por brotamento. Então, alguns basidiomicota, não são muitos, mas alguns basidiomicota são leveduras. E as leveduras aí se reproduzem assexuadamente por brotamento. Então, se for uma levedura, brotamento, mas são poucos os que são leveduras. Também produção de conídeos. Lembrem que as comicota e basidiomicota, uma característica em comum é a produção de conídeos. Então, os basidiomicota também podem produzir conídeos. Não tem tanta importância os conídeos em basidiomicota como tem em ascomicota. Em ascomicota, a formação de conídeos é muito importante. Basidiomicota podem formar conídeos, mas não é tão importante. Artrósporos. Artrósporos são aqueles esporos bem simples que são pedacinhos de hifas. São como se fizesse um picadinho de hifa, cada pedacinho é um artrósporo. É muito simples, mas por incrível que pareça, esse é o tipo de esporo assexual mais comum dos basidiomicota. Os basidiomicota são o filo mais complexo, né, mais avançado, e os esporos assexuais muito simples. Mas por que isso? Porque os basidiomicota investiram na reprodução sexual. As estruturas complexas, elaboradas, são as estruturas da reprodução sexual. Então, eles podem formar conídeos, mas geralmente eles formam os artrósporos, que são mais simples. Também tem os oídeos, que são células de parede fina, resultantes da fragmentação de hifas, mas aí não é qualquer hifa. Então são produzidas em ramificações curtas das hifas, que são os oidióforos. Então os oidióforos são umas hifas, umas ramificações curtas de hifas que formam esses esporos, que são os oídeos. Então é um pouco mais simples que conídeos, né? Também pode ter esses oídeos. Mas o tipo mais comum é artrósporo, porque eles investiram mais na reprodução sexual. E como é que é essa reprodução sexual? Tem 2 tipos só de reprodução sexual.
nos basidiomicotas: somatogamia, a maioria das espécies, e espermatização, que ocorre nos carvões e ferrugens. Na somatogamia, as hifas atuam como gametângios, os gametas são os núcleos, então são hifas que se juntam. E a espermatização, as hifas são os gametângios femininos, e o masculino é uma célula só, que é o espermácio, então espermatização. Então, tanto na somatogamia como na espermatização é muito simples, né? Então o tipo de reprodução é simples, a evolução se deu no sentido de simplificar, não formam mais gametângios especializados, não, são as próprias hifas, tá, que vão atuar. Aqui nós temos um esquema do ciclo de vida, né? Um esquema do ciclo de vida dos basidiomicota, menos os carvões e ferrugem, todos os outros. Então aqui temos os esporos, basidiósporos, que quando germinam vão formar uma hifa monocariótica. Cada célula tem um núcleo, então é um micélio primário, são essas hifas monocarióticas. Só que esse micélio primário ele não dura muito, porque já em seguida já se junta com outro micélio primário compatível e ocorre a plasmogamia. Essas hifas se unem e ocorre plasmogamia, só a plasmogamia, por enquanto. E aí fica um micélio dicariótico. Então, o micélio secundário, ele tem, cada célula tem 2 núcleos, dicariótico. Então, 2 núcleos por célula. Esse micélio dicariótico fica crescendo na natureza, fica no solo, na madeira, no substrato onde eles estiverem crescendo, está lá o micélio dicariótico. Esse é o micélio dos basidiomicota, dicariótico. Aí quando as condições estão favoráveis para a reprodução sexual, se forma o basidioma, que é a estrutura sexual, né, que pode ser bem complexa. Esse basidioma também é dicariótico, também as células têm 2 núcleos. Só que numa parte específica lá do basidioma vão estar os basídios, vão ter uma camada com basídios. E nesses basídios, que são as células que vão formar os esporos, nesses basídios, o basídio bem no início ele também tem 2 núcleos, mas nesse basídio vai ocorrer a cariogamia. E aí os 2 núcleos vão se unir, cariogamia, vai ficar um núcleo 2N. É no basídio jovem, se diz basídio jovem, o basídio onde ocorreu a cariogamia. Então esse é o basídio jovem, corresponde ao zigoto. Só que essa cariogamia ela é seguida imediatamente pela meiose. Aí quando ocorreu a meiose, já temos o basídio maduro. Aí o basídio maduro vai formar então 4 esporos N. Porque daí esse núcleo aqui sofreu meiose e formou 4 núcleos N, que vão formar os 4 esporos N. Então esse ciclo é daquela forma com as flechinhas. Então essa flechinha bem fininha, a parte N, ocorreu meiose, então tudo N. Aí os micélios primários se uniram, teve plasmogamia só, então ficou N mais N, que são as 2 flechinhas paralelas. Aqui no basídio vai ter a cariogamia, vai ficar 2N, mas já só tem o basídio jovem, que é 2N, que corresponde ao zigoto, já vai ter a meiose, vai voltar a ser N. Então, isso é um esquema do ciclo. Agora nós vamos ver o ciclo aqui, assim, mais detalhado aqui com um exemplo, né? Então, vamos ter como exemplo esse cogumelo aqui, vermelho e branco, né? Com umas manchinhas brancas aqui em cima. Então essa aqui, esse cogumelo se chama Amanita muscaria e ele é micorrízico com pinos, com eucalipto, com castanheira portuguesa. Ele é micorrízico, então ele está crescendo no solo em conexão lá com as raízes dessas árvores. E quando chega na época apropriada, né, é que ele vai entrar em reprodução, mas vamos ver desde o início. Então, quando os esporinhos germinam, eles vão formar um micélio primário, que cada célula tem um núcleo. Só que esse micélio primário vai encontrar outro micélio primário compatível, vai ter plasmogamia. Aí aqui está ocorrendo a plasmogamia, então as células já estão cada uma com 2 núcleos. Aí o micélio, isso aí é um micélio secundário. É um micélio secundário que vai estar lá no solo em conexão com as raízes das árvores. Mas quando chega
na época favorável para a reprodução sexual, que no caso desse cogumelo é o outono, depois que já teve alguns dias de frio, isso é o momento adequado para eles entrarem em reprodução sexual. Aí eles formam o cogumelo, que é o basidioma. Aqui está escrito basidiocarpo, porque veio de um livro mais antigo, mas agora o nome é basidioma. Basidioma que é um nome atual para essa estrutura. Tá? Basidioma. Então o basidioma, né, ele também é N mais N, as células são N mais N, porque ele foi formado pelo micélio secundário. Só que nessa parte de baixo aqui, desse cogumelinho, desse chapéu do cogumelo, tem várias lâminas bem fininhas, as lamelas. E aí dos dois lados das lamelas ficam uma camada ali cheia de basídeos. E os basídeos, bem no iniciozinho, eles também são N mais N. Mas aí no basídeo vai ter a cariogamia. E aí fica o núcleo 2N, esse aqui é o basídeo jovem, com o núcleo 2N que corresponderia, né, corresponde ao zigoto. Então esse é o basídeo jovem, núcleo 2N. Mas essa cariogamia, ela é seguida da meiose. Então tem primeira divisão meiótica, segunda divisão meiótica e se formam 4 núcleos N. Quando está ocorrendo essa meiose, ao mesmo tempo já começam a se formar umas pontinhas aqui no basídeo que se chamam esterigmas e aí se formam 4 células, uma na ponta de cada esterigma. E aí pelo esterigma o núcleo vai daqui, um para cada uma dessas células. São os 4 basidiósporos. Tá? Então, duas diferenças em relação à ascomicota. Em basidiomicota não tem aquela mitose. Em ascomicota tinha uma mitose e o número mais comum de esporos eram 8 esporos. Aqui se formam 4 esporos, não tem aquela mitose depois da meiose. Então, cada basídio forma 4. Excepcionalmente podem degenerar 2 e se formarem só 2, mas é muito raro, e alguns, assim, muito raro também podem ter uma mitose e formar 8, mas é muito raro. Quase todas as espécies formam 4. Então, ascomicota a maioria formava 8, basidiomicota a maioria forma, quase todos formam 4. E a outra diferença é que nos ascomicota, as cósporos ficavam dentro do asco. Aqui os basidiósporos ficam fora aqui do basídio, ligados ao basídio por esses esterigmas. Aí esses esporos são liberados, né? E aí eles vão cair no substrato, germinam e formam o micélio primário. E aí se fecha o ciclo. Então esse é o ciclo de vida de todos os basidiomicota, com exceção dos carvões e ferrugem. Todos os outros têm esse ciclo de vida. Estes basídios, então, que são as estruturas que formam os esporos, eles geralmente têm essa forma assim meio de clava, mas pode ser, né, mais globosinho, pode variar um pouco. A forma mais comum é a forma de clava. E eles ficam, então, numa camada aqui forrando essas lamelas, dos dois lados das lamelas, tá cheio de basídios formando os esporos. Esta camada de basídios se chama himênio. É a camada formada por basídios e também podem ter elementos estéreis. São elementos que vão estar aqui que não produzem esporos, são estéreis, mas vão estar ali cistídeos, pseudoparáfises, setas, são muito usados para separar as espécies. E a função deles aí, de alguns até não se sabe muito qual seria a função. Pode acumular umidade, não se sabe muito bem, mas eles ficam entre os basídios, mas pode também não ter nenhum elemento estéril. E os basídios, então, como é que os basídios então formam os esporos? Vamos ver de novo. Então aqui tem no iniciozinho, aqui a celulinha, né, um basídio muito jovem, e tem os dois núcleos, é N mais N, mas aí vai ocorrer a cariogamia. Aí quando ocorre a cariogamia, fica um núcleo 2N, a gente chama de basídio jovem, né? Só que esse núcleo 2N, ele vai
ter logo já uma meiose. Aí começam a se formar os esterigmas e começam a se formar as 4 células. Depois os núcleos, ó, através, né, pelos esterigmas, um núcleo migra para cada uma das células, aí a gente já tem aqui o basídio com os 4 basidiósporos. Então aqui o basídio maduro, né, e aqui o basídio jovem que corresponde ao zigoto. Agora esses basídios, eles podem ser de 2 tipos. Holobasídio, quando ele é unicelular, só tem uma célula. E fragmobasídio, quando ele é dividido em 4 células, pode ser dividida por septos transversais ou longitudinais. O que acontece nos fragmobasídio é que quando ocorre a meiose, também se formam septos separando células. Nesses holobasídeos ocorre a meiose e forma os 4 núcleos, mas não forma septos separando células. Então ele tem uma única célula e esses aqui tem 4, que podem ser assim, divididas por septos longitudinais ou transversais. Esses 3 aqui são holobasídeos, aqui tem um esterigma curtinho, esse aqui é bem recortado, mas é uma única célula. Esse aqui tem os esterigmas grandes, assim, mais largos aqui na base, e esses 3 são fragmobasídeos. Esse aqui tem, então, septos longitudinais, dividindo a célula, esterigmas bem compridos. Esse aqui também tem esterigmas compridos, ó, e septos transversais. E esse aqui é um basídio bem fininho, né, com esterigmas curtinhos. Os basídeos unicelulares, os holobasídeos, são considerados derivados. Então é mais avançado o holobasídeo que o fragmobasídeo. E os basidiósporos, como é que são os basidiósporos? Os basidiósporos são unicelulares, então não tem, só tem unicelulares, sempre haploides, são sempre unicelulares e N-haploides. Agora as formas podem variar muito, podem ser globosos, ovais, alongados, até angulares, então varia bastante as formas. Podem ser incolores, né, e alinos, ou com diversos pigmentos. Então podem ser marrons, podem ser dourados, amarelados, esverdeados, rosados. Então variam então as cores dos basidiósporos. E eles podem ter descarga forçada. Então os que ativamente eles liberam os esporos. Tem um grupo que a liberação dos esporos é passiva, nós vamos ver mais tarde, mas a maioria tem essa liberação ativa. Então aqui tem a ponta desse esterigma, onde está preso o esporo. Então a ponta do esterigma está crescendo e está se formando o esporo. Aí o esporo está crescendo, aí junto com esse esporo, na ponta aqui do esterigma, se forma uma gota de líquido, que se chama apêndice hilar. Esta gota também vai aumentando de tamanho. Vai aumentando a quantidade aqui de líquido, vai aumentando de tamanho. Chega um momento que desequilibra a ponta aqui desse esterigma, e isto aqui empurra e o esporo ele é desprendido, assim, ativamente do basídio. E aqui nós temos um basídio visto assim, né, um pouco de cima, na microscopia eletrônica. Um basídio com seus 4 basidiósporos. Bem, então, com isso, com os basidiósporos, nós finalizamos essa primeira parte da aula sobre os basidiomicota. Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando os basidiomicota. Então, até a próxima aula.